Hoje é o dia do International Day na escola do meu filho e eu decidi destruir o meu calendário, destruir não, porque era 2024, nós estamos em 2025, para poder fazer essa coisinha bonitinha para ele pôr na mesa, porque eu fiz brigadeiro e pão de queijo. Sim, Brasil, em inglês tem o Z, né? Mas a gente não traduz nem o brigadeiro nem o pão de queijo. E enquanto eu me preparo para isso, a gente vai trocando mais. E depois de todo esse sermão, eu me preparei bem bonita para ir lá na escola do meu filho. Aí foi quando ele já via o pai dele chegando, né? Hoje foi o dia em que eles comemoram os países, né, em que são representados pelos alunos ali, né. Esse de camisa amarela é o meu filho, o Lineker. Camisa amarela não, né, com manto sagrado brasileiro. E essa menininha de blusinha branca, ela é africana. Deixa eu ver. Nessa sala tem só 2 brasileiros, ele e o outro menininho. Ali são lituanos, ucranianos, também tem indianos, tem irlandeses. Gente, são tantas nacionalidades. Bom, você deve estar, assim, meio que querendo saber como é que é a didática. Olha só, gente, a Irlanda, ela é pequena, mas ela é grande. Ela tem condados, então cada lugar tem uma forma de agir. Eu já vi pessoas aqui brasileiras reclamando do ensino, reclamando dos professores, reclamando de um monte de coisa. Eu não tenho o que reclamar ainda, né? Faltam 2 anos pro meu filho sair dessa escola, né? Faltam 2 anos porque, assim, eu não queria mexer com ele novamente, levar ele para outra escola, porque problema vão ter em todos os lugares. E aqui, né, essa é a diretora aqui, aí, ó. Aqui nessa escola, como é uma escola pequena, e é a escola do primário, né? Eles entram ali com 6 anos, 5, 6 anos, e aí, quando sai, eles já estão com 14 anos, eu acho. Gente, eu não tenho certeza. Bom, eu vou terminar esse vídeo aqui rapidinho, porque eu tenho 1001 coisa pra fazer. A imagem não vai ficar perfeita, porque o tempo tá bem ruim. Então, gente, a iluminação aqui é péssima. Não é como no Brasil, que a gente fica todo mundo muito bonito, né? Por conta da claridade do sol, aquela coisa top, que é o nosso Brasil baronil. Então, algumas coisas que eu quero pontuar aqui é o seguinte. Vocês estão me vendo de costas ali. Sai a gordurinha! Algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui, tá bom? Eu preciso falar sobre o que acontece com o meu filho. Por quê? Porque é o meu filho. Eu não tenho como falar sobre outras crianças, apesar de ter, como eu falei, alguns depoimentos, pessoas reclamando de um lugar aqui e outro lugar ali, mas são pessoas que não estudam na mesma escola que meu filho estuda, né? Eu moro numa cidade bem pequenininha, tá? Tem vídeo aqui no canal. É uma cidade, na verdade, é uma vila, quase. Então você não tem contato com quase ninguém e, ao mesmo tempo, você acaba tendo contato com todo mundo, se acaso você tiver disponibilidade para isso. Porque as pessoas falam assim, mas você precisa se inserir na cultura, fazer amizade com o nativo, como se isso fosse muito fácil, independente do idioma. Não é só a falta do inglês que impede o brasileiro de ter o contato, né, com o nativo. Tem muito brasileiro que adora falar assim, minha amiga irlandesa, meu amigo irlandês. Gente, é só pra poder fazer média. Sabe como é que é brasileiro, né? É aquela coisa assim, moço, por favor, me dê 2 pães. É que eu tenho dupla nacionalidade? Olha, tu tem carne aí? É que eu sou amiga de uma irlandesa? É mais ou menos assim, sabe? Já dá até um negócio. Mas isso é nosso, tá enraizado, entendeu? E tá tudo bem. Então o que eu quero, na verdade, dizer pra você é o seguinte. Eu moro numa cidade bem pequena. Toda cidadezinha aqui tem uma escola, pelo menos primária. Já os maiores, já vão, às vezes tem que estudar em algum lugar longe. E aí tem ônibus para isso, né? A pessoa vai pagar esse ônibus, alguns conseguem desconto, outros não, né? No meu caso, por exemplo, aqui na minha cidade não tem escola para os grandes. Eu tenho a opção de Kiltman ou de Ballyhonnes, ou se eu quiser que ele vai estudar um pouquinho mais distante ainda, posso ter essa opção. Ou posso me mudar para onde eu queira realmente que ele vá estudar. E eu sou o tipo da mãe o que eu almejo pro meu filho é que ele seja feliz, que ele seja realizado. Porque não adianta eu pôr toda a expectativa na vida de um único guri, porque eu só tenho ele, né? E de repente ele vira pra mim e fala assim, mamãe, muito obrigado por todo o seu investimento, mas eu não quero fazer nada disso. Entendeu? Eu vou fazer o quê? Vou ser infeliz por conta disso? Não. Eu só quero que ele seja feliz, né? Dito isso, o que acontece faz você morar numa cidade pequena? É que todas as crianças em idade escolar vai estudar na mesma escola que seu filho. Isso é bom? Em tese. Isso é ruim? Também. Por quê? Porque se seu filho tem alguma dificuldade para poder se relacionar na escola, tendo em vista que as crianças da escola serão as mesmas crianças que moram aqui na tua vila, que moram aqui na tua cidade. Então ele não vai ter amigo nem dentro nem fora da escola.
Se ele briga com uma criança, se ele não se entende com uma criança de uma certa nacionalidade, tendo em vista em que eles andam grudado, porque aqui é assim, meu bem, os únicos que não andam grudado é a galera brasileira, ok? Como eu já falei, não vou falar sobre outros lugares, eu vou falar aqui da cidade onde eu moro. Não fica junto, não dá certo, não dá liga. Motivo? Não vamos falar sobre isso porque eu já cansei. Ai, já cansei, gente, de falar sobre isso. Eu entendo também porque realmente nossa classe é uma classe vira balde, entendeu? E não dá certo. Não dá certo, não dá certo. Não deu comigo também. Por incrível que pareça, não deu. Não deu. Tem vídeo aqui no canal que eu explico sobre essa situação. E foi bem ruim mesmo. E é uma coisa assim que é interessante, porque você faz de tudo para estender a mão. E quando você estende a mão, você traz um problema para você. Olha que coisa de doido. Deixa eu pra lá. Tá, já resolvemos sobre isso. Já resolvemos sobre a parte das crianças, que se seu filho, sua filha tiver algum tipo de dificuldade de se relacionar, né? Então não vai ter amiguinho nem fora e nem dentro da escola. E isso traz um problema, um transtorno do tamanho do planeta. Pegou essa? Pegou essa. Aqui eles também têm algo que é muito importante, eles levam muito a sério. Não vou dizer que são todas as escolas, é a escola onde meu filho estuda. Eles levam muito a sério essa coisa do tal do bullying. Gente, meu filho teve um período em que ele tava... Ele criou, acho que na cabecinha dele, que se ele usasse utensílios bélicos, acho que ele achou que ele fosse conseguir se defender, se proteger, e nós não sabíamos que ele estava passando por isso, tá? Então ele começou a comprar coisas militares, capacete, colete, cantil, tudo isso ele tem, de verdade mesmo. Acho que se meu filho fosse adolescente e tivesse um pouquinho mais de maldade na cabeça, eu acho que até ele teria comprado. E olha que besteira ele poderia ter feito. E é sobre isso que a gente muito fala sobre... Ai, que Deus proteja meu filho da maldade desse mundo, que Deus proteja meu filho, que Deus proteja minha filha. Mas você já parou pra pensar se o teu filho pode estar sendo um algoz na vida de alguém? Você já parou pra pensar que o teu filho pode estar fazendo o filho de alguém chorar? Você já parou pra pensar? Porque aí sim, né? Ah, tá. Quando o teu filho, quando a escola do teu filho te chama lá pra dizer que ele tá pondo um apelido ou fazendo algo de errado, aí você vai meter a frase de mas na minha época aconteceu isso e ninguém morreu. Querido, querida, na tua época, quantos anos tu tem agora? 200? E teu filho tem quantos anos? 10, 12, 15? Crianças estão tirando a própria vida. Por quê? Porque elas não são ouvidas dentro de casa. Porque se ela não tem uma base dentro de casa, se ela não tem alguém que saia da porcaria do celular e olhe dentro dos olhos dela e perceba que essa criança está passando por algum problema e precisa de ajuda, independente de se você acha que é muito, ou é pouco, ou é frescura, ou seja lá o que for, não importa. Saia desse teu celular, saia da tua Netflix, saia dessa tua porcaria e olhe, perceba, sente, fala como é que você se sente, o que tá acontecendo. Parem de achar que só porque você foi vítima de bullying quando era criança, adolescente na tua escola e hoje você está com 355 anos, que o teu filho, a tua filha vai agir da mesma forma que você agiu, porque não vai. Não vai, porque eu fui criada de uma forma. Eu tomava cacetada pra caramba da minha avó, do meu tio, de todo mundo. Eu não tive pai nem mãe pra me proteger, não. Então eu aprendi. Eu levei aquela violência doméstica pra fora. Então olhou pra mim errado, eu já tomava um catilho-papo. Eu era assim. Era. Eu só não digo que eu ainda sou, porque depois que eu me tornei mãe, eu passei a ter medo Não medo. Digo assim, eu amo tanto meu filho, eu amo tanto ser mãe do meu filho, que eu quero muito continuar viva, sem algemas no braço, né? Ficar muito bem. E olha, o momento mais gostoso, assistir programaçãozinha, ver ele jogar o videogamezinho dele, essa é a melhor coisa pra mim. Não tem dinheiro que pague. Não tem. Não tem. Então, o fato de eu morar numa cidadezinha bem pequenininha, que não tem que tem zero oportunidade de qualquer coisa que seja, é porque essa escola ainda está valendo a pena. Porque quando teve um episódio desse, ele foi pra escola com um capacete militar, antigo, da época do maluco lá, né, do bigodinho.
E teve uma criança lá, da pré-adolescente, que falou uma besteira qualquer e o professor gritou na hora. Que pá, pá, pá. E eu fiquei sabendo que era com ele. Meu filho não percebeu, só pra vocês verem. Meu filho, ele tem 10 anos. E ele não percebeu que o negócio era com ele. E passou. E eu falei pra ele, né? Conversei, falei, filho, como é que você se sentiu? Você acha legal ir com isso, né? Você sabe como é que tá a situação aqui, né? Na Europa, tem, né, as coisas ruins acontecendo, né? Então, não vamos trazer esse transtorno para as outras crianças também, né? Porque nós temos refugiados da Ucrânia. Então, acho que eles não vão se sentir bem se ele pode pensar que você é de acordo com a guerra, e a gente sabe que isso não é verdade, né? E aí ele foi analisando, foi pensando e largou mão. Mas ele só largou mão de tudo isso no dia em que o garoto, o indiano, agrediu ele. Porque daí nós fomos lá, eu e o pai dele, porque ele tem mãe e tem pai. Na verdade, ele tem pai e tem uma onça. Ele tem uma onça. Tá entendendo? Se ele fosse um guri que não presta, se ele fosse um guri que ia aprontar, se ele fosse um guri terrível, ele não ia, aliás, ele também ia ter uma onça, entendeu? Que ia botar ele no lugar dele. Mas como não é o caso, porque eu errei. Eu errei na criação do meu filho. Eu assumo isso. Eu errei porque eu dei tanto amor, tanto carinho, eu protegi tanto, eu quis tanto proteção, mostrei, eu iludi meu filho. Eu só mostrei pra ele o lado bonito do mundo. Que todo mundo é amável, que todo mundo é isso, todo mundo é legal, todo mundo, sabe? Ai, é isso. Sabe, eu cerquei, eu criei uma bolha onde não é verdade. Entendeu? Não é verdade. O mundo é cruel, é terrível, o ser humano é podre. Essa é a realidade. E agora eu tô correndo atrás de mudar isso. Tanto é que ele já melhorou em muitos aspectos. Só que ele não tem maldade. Ele não tem aquela coisa assim. Se eu falar assim, filho, vai lá no mercado lá pra mim agora, andando lá. Vai lá. Ele vai olhar assim e falar assim, andando? Mas andando é muito longe, mãe. É só isso que ele vai falar. Ele vai falar assim, não, é perigoso, não sei o que, e tal. Não, não é assim. Entendeu? Então, vai depender da escola. Essa escola aqui ainda está funcionando. O nosso maior questão aqui é porque a maioria das crianças estudam lá e moram aqui no condomínio onde eu moro mesmo. Então, ele não tem, né, acesso, ele não fica aqui na rua brincando com as crianças, porque a maioria são da mesma sala, né, a maioria tá na mesma classe dele. Então, se aqui a maior parte das crianças são ucranianos, são lituanos, tem muito lituano, tem muito mesmo, né, e eles não são amigos. Ai, nossa, amigo, vivem junto. Né, vive ali e eles têm o quê? O senso comum, o interesse comum, né? Eles gostam de futebol. Se você é brasileiro, então eles acham que você também gosta de futebol e vai, tipo, vou aprender com alguma coisa com ele, mas não é o caso do meu filho. Porque meu filho não suporta futebol. Ele não gosta de futebol, né? Ele tem o jeito dele e eu não obrigo ele a nada. Se ele não gosta, não gosta, vai fazer o quê? Né? E uma hora, em algum momento, ele vai encontrar a tribo dele, o grupo dele. Só pra vocês terem uma ideia, gente, a escola onde meu filho estuda, ela é escola de inclusão. Então tem muitas crianças especiais, muito mesmo. Muitas crianças especiais. E eles transitam entre eles, não tem essa, entendeu? Então tem crianças de todos os níveis de autismo, tem tudo que você pode imaginar, lá tem. Tem do gravíssimo, né, até o que a pessoa quase nem percebe. Entende? E ele tem um coleguinha lá, que é o Hamoud. E o Hamoud, ele tem autismo, um grau que ele não olha no olho, sabe? Esse grau. Mas ele fala, ele coisa, e é muito engraçado, porque o Link tem uma paciência do tamanho do mundo com ele. Porque, tipo assim, aí às vezes ele chega em casa, esses dias ele chegou em casa e falou assim, mamãe, você não sabe o que o Hamoud fez hoje. Eu falei, o que ele fez? Mamãe, ele não gosta de chuva. Cara, quando ele falou que ele não gosta de chuva, eu falei, mano, como que ele não vai gostar de chuva? Ele nasceu num lugar onde só tem chuva. E aí, quando eles estão brincando, o que acontece? Ele já sabe que vai... Quando o Lineker olha pro céu assim, ó, que ele olha assim, acha que vai chover, ele já fica preocupado com o amiguinho. Coisas que as outras crianças não ligam. Então ele dá muito o tempo dele, a preocupação com terceiros. Coisas que as outras crianças estão nem aí. Então pode ser que o meu filho tenha também um grau de autismo? Pode ser. Pode ser. Já procurei ajuda? Já. Foi dito que tem? Não. A única coisa que eu sei é que ele se preocupa muito com terceiros em relação, tipo assim, é amigo dele. Ali tem uma ponte. Olha, fulano, cuidado você passar por aquela ponte. Ó, quando você passar por lá, você tem que andar por aqui, fazer assim, tá bom? Porque senão pode acontecer uma coisa. E ele vai ficar agoniado com isso. Entendeu? Tá, gente? Só pra contextualizar. Então, por isso que eu não saio daqui, não levo ele para outra escola, apesar do fato de atrapalhar em relação,
né, a essa coisa da amizade. Fora isso, eles tentam fazer de tudo na escola dele. Eles tentam fazer de tudo pra ajudar. Se você chegar, você mostrar que você é uma mãe, você é um pai presente, eles vão fazer alguma coisa por você. Mas quando eu falo assim, seja uma mãe ou um pai presente, não é ser chato. Não é qualquer coisa. Ai, não. Seja claro e objetivo. Olha, meu filho está vindo pra casa, está tendo um problema assim, assim, assim. Eles vão caçar de fazer uma reunião, eles vão dar um jeito. Olha, meu filho tá no 4º ano. Quando ele tava no 3º ano, o que aconteceu? Entrou uma professora nova e ela é dessas irlandesas do olho bem grandão e bem azul. E ela olha dentro, assim, ela olha tão dentro do teu olho que parece que ela tá aqui no seu cérebro, assim, ó. Sabe? É uma coisa esquisita, te incomoda. E ele não tinha esse costume, assim, da pessoa, porque ela regala o olho, assim, e chegar muito perto. E ele, pra ele, isso é uma agressão. Porque eu, quando vou, por exemplo, quando eu tô irritada, estressada com alguém, eu tenho esse, como é que eu vou dizer? Esse gesto de regalar um olho, assim, tipo, como é que é? Com algo desse tipo. Então ele sempre achava que ela estava brava. E ela gritava muito, ela falava muito alto. Entenda, gente, não é um problema, nem de um lado nem do outro. E aí ele ficou com ansiedade. Com ansiedade, e ele faltou muitas vezes, ele faltou muitas aulas. Ele chegou, gente, ele chegou a manifestar, a ansiedade chegou a manifestar no corpo dele. Criou feridas, mais nas partes das articulações, aquela coisa toda. E aí descobrimos o que é psoríase. Por conta da ansiedade, por conta da escola. O que aconteceu? Então a gente, né, eu mandei e-mail pra escola, perguntei se estava acontecendo alguma coisa, se eles viram alguma coisa, né, porque meu filho não estava falando, ele estava chorando para não ir pra escola, e eu queria saber se tinha alguma criança agredindo, fazendo alguma coisa com ele, então a professora agendou, né, e ela a princípio tentou tirar o corpinho fora, né, mas aí depois, quando eu realmente deixei claro pra ela de que meu filho era a coisa mais importante pra mim, que independente de dinheiro, seja lá o que fosse, e que eu só estava aqui na Irlandinha, não era para o meu... para botar dinheiro no bolso, eu tava aqui mais por conta dos estudos do meu filho, e conversei com ela e aquela coisa toda, e falei pra ela, a verdade é o seguinte, meu filho, ele está com um problema em aceitar que você é uma professora que tem o seu jeito. Você tem o seu jeito. Você é o tio da professora que fala alto na sala. E é normal. Qual é a professora que não fala? Qual é a mãe que não fala? Qual é a questão aqui em casa? Ele não tem esse costume. Porque eu não grito com ele. Então ele não tem esse costume. Mas tá tudo bem. Aí ela... Oh, é isso, sim. E na verdade é isso. Eu não estou reclamando. Não estou lhe pedindo pra não gritar. Não. Porque ele mesmo falou que você não grita com ele. Que não é com ele. Entendeu? É o seu jeito só. Então é isso. Então eu não vou nem dizer pra você, tipo, ai, fala porque isso não existe. Ai, grita menos. Eu, né, no teu lugar, eu nem estaria no teu lugar. Eu sei como você tá louca. Porque ser professora não é fácil. Então falei tudo isso pra ela, aquela coisa toda. Então ela, né, viu que realmente eu não era uma implicância ou algo desse tipo. Era só pra que ela me ajudasse. O que eu poderia falar pra ele, coisas que eu poderia dizer pra ele, pra que ele começasse a se sentir à vontade com ela. E pronto. Cara, foi assim, ó, foi do dia pra noite. O menino mudou, ele voltou ao normal, de ir pra escola, aquela coisa toda. É sempre assim? Não. Tem dia que ele não tá afim, tem dia que ele, né, tal. Mas a escola, ela é muito boa. Aqui, talvez você não saiba, mas aqui é o seguinte também. Eles não têm uma nota nas matérias, tipo matemática, português, aquela coisa toda. Não tem uma nota. Eles não reprovam. Pra poder reprovar, é só se realmente a criança, nossa, cara, tiver muito, não conseguiu, não foi. Talvez faltou mais do que qualquer coisa. Aquela coisa assim. Só que não é por isso que você vai deixar o seu filho bagunçar. Por quê? Porque toda a vida letiva dele vai ajudar lá no período de fazer a faculdade. Então, são vários fatores a se observar. E o boletim escolar, ele chega na sua casa. Olha que interessante, gente. Chega na sua casa pelo correio, né? E aí diz mais ou menos o seguinte, né? Eles vêm ali... tem várias coisas a serem observadas, até mesmo a higiene do seu filho, né? Se tem a unha cortadinha ou se ele vive sujinho, sabe? Aquela coisa toda. Aí eles veem, assim, vem algumas observações, né? Vem dizendo... aí tem uma numeração de 1 a 5, alguma coisa assim. E aí, tipo, vamos supor que ele seja bom, ele tenha talento para matemática, para números. E aí ela vai falar sobre isso e vai te dar dicas. Por exemplo, seria interessante se você levasse ele em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, fazer isso, aquilo outro, sabe? É desse jeito. É bem legal. Eu gosto, não tem uma pressão, é diferente da pressão no Brasil, né? Que a criança ela tem que ser boa em todas as matérias, que ela tem que tirar nota boa, senão ela reprova por conta de uma matéria. Se bem que eu acho que agora não é mais assim, né? Agora você fica de dependência. E aqui também tem isso.
Meu filho falou que também tem isso, que você pode até você passa de série, mas aí você continua indo na classe anterior, né, do ano anterior, pra poder, de repente, ali aprender mais alguma coisa. Teve uma situação também agora na quarta série, em que a gente fazia o trabalho de casa de um jeito. Aí com essa outra professora desse ano, da quarta série, não. O que aconteceu daquela do olho azul é na terceira série. Aí agora, como ela é diretora também, ela tirou o livro dele da quarta série e botou da segunda. E ele ficou horrorizado e falou, não, eu não tô na segunda. Mas era só por um período. E ele, não, mas eu não vou passar essa... Não, porque todo mundo tem a quarta e eu tô na segunda. E ela me entregou da segunda e isso não tá certo. Aí eu mandei e-mail pra escola, pra diretora e falei, olha, o Lincoln tá tendo uma certa dificuldade, porque ele não tá aceitando e tal, então eu gostaria de saber por que a senhora trocou o livro da quarta classe para o livro da segunda. Aí ela foi e explicou. Eu, tá, é isso? Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, tu entrega o livro da quarta e deixa também o da segunda, porque isso é bom pra ele e pra mim também, que estudo junto com ele, então eu desenvolvo mais o inglês e ajudo ele no coisa. E foi o que ela fez. Então nós tínhamos 2 trabalhos pra fazer, além de todos os outros. Nós tínhamos o livro da quarta classe, né, de história, né, de história, mas não se esqueça que é inglês, e também o da segunda. Gente, olha ali. É pra dobrar, eu acabei de tirar da corda, dobrei, botei ali, eu falei, preciso fazer esse vídeo aqui rapidinho, e depois arrumar, porque amanhã eu tenho que trabalhar, e aí, minha filha, quinta, sexta, hoje é quarta-feira, quinta, sexta, e sábado já era, domingo também, que eu fico imprestável, e é isso. E se fizer só no domingo, meu bem, eu quero picar a minha mula pra rua. Então é isso. Então, assim, não esqueça, o que você precisa ter em mente mostra que você é um pai e uma mãe presente na vida do seu filho, né, na Europa, independente de onde você vá. Qualquer coisa, entre em contato com eles por e-mail. Não precisa escrever um livro, tá? Seja claro e objetivo. Respeite tudo que a escola disser quando você for fazer as atividades na escola. Vocês viram aí, eu não filmei. E eu perguntei antes se podia filmar. E ela falou que não, que era pra eu tirar, que foto eu podia fazer. Tinha outras pessoas filmando? Tinha. Mas eu não quero ser a pessoa pela qual ela vai lembrar. A mãe deste menino aqui, ó, a mãe desse menino, ela sempre faz coisas que a gente fala pra não fazer. Então, por isso eu não faço. Porque tudo que eu puder fazer pra melhorar ou pra não piorar a vida do meu filho, eu vou fazer. Eu acho que você também é dessas mães, não é? Eu tenho certeza que você é. Ai, menina, para! Bom, gente, vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Pergunta pra mim, pode fazer. Pode fazer, sei lá, quantas perguntas você quiser. Se você tiver alguma dúvida, com certeza eu deixei um monte de coisa pra trás, porque meu cérebro trabalha desse jeito. Tá bom? Fica com Deus. Muito obrigado. Tchau. Até o próximo vídeo. Ai. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we